Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma etapa da disciplina Projeto Integrador. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre as modalidades de intervenção que vocês poderão estar optando na hora de estar preenchendo o plano de trabalho, né? Depois de realizar o diagnóstico, depois de identificado qual era o problema que vocês estariam resolvendo lá na sociedade, na comunidade, no local onde vocês escolheram, vocês devem então escolher, né, uma modalidade de intervenção, seja uma palestra, seja um workshop, seja uma oficina, dentre variados tipos de modalidade. Então, na rota dessa semana, vocês estão com todo o material disponibilizado com foco às modalidades de intervenção. Nós temos aqui um slide que nos guia para a aula de hoje, né? Eu vou trazê-lo para nos ajudar, né? Para nos ajudar aqui na aula de hoje. Mas basicamente é todo o material que vocês também têm aí disponível na rota de vocês. Projeto Extensionista Integrador 2, eu, Dr. Walter Soares Filho e a minha equipe. Professor Auxiliar Paulo e os demais colegas, doutores presenciais e à distância. Lembrando que você deve sempre contar com essa equipe, sempre contar com a gente nesse processo de construção, principalmente nessa primeira fase, que é a definição do plano de trabalho, né? Que esse momento é de suma importância, porque é a partir daí que vocês delimitam, né, o escopo, né, a forma de atuação e o produto final que vocês vão entregar à sociedade e, evidentemente, também entregar aqui na disciplina. Então, é importante. Chamar atenção também para vocês, do material que está na aula 1, né, do roteiro que está na aula 1, onde vocês têm todas as datas e todas as tarefas que vocês têm que entregar. Fiquem atentos para poder cumprir com essas datas e aí lograr êxito. Estudar à distância requer disciplina, né? Por isso nós desmembramos as atividades em várias etapas para não sobrecarregá-los e para que vocês possam entregar as atividades. Mas, se deixar acumular, fica complicado de realizar. Então é isso, voltemos ao tema de hoje, modalidades de intervenção, né? O objetivo é preparar vocês para selecionar a modalidade de intervenção mais adequada a cada contexto e necessidade. Também estimular uma reflexão crítica acerca das diferentes modalidades de intervenção, principalmente pensando no impacto, né? A gestão pública tem que estar sempre preocupada em não só fazer a entrega, mas também no impacto que aquela entrega vai surtir lá na sociedade, seja impacto social, econômico, ambiental, seja impacto de governança. Então, existe uma série de impactos que a gestão pública ocasiona na sociedade e pensando já nessa perspectiva de vocês atuarem como gestores públicos, quando nós pensamos de forma crítica na modalidade que a gente vai utilizar para responder aquela problemática identificada lá no diagnóstico, nós também estamos refletindo e estamos já nos acostumando a pensar sempre no impacto que a gestão pública deixa na sociedade. Não só a gestão pública, né, gente? A gestão privada também deixa muitos impactos na sociedade. Então, se você, né, o seu trabalho, se o seu problema tem a ver, está ligado com a disciplina de gestão de pessoas, está voltado para a gestão de pessoas, o foco é no desenvolvimento de competências e boas práticas da administração pública de recursos humanos. E aí até a gente colocou isso como um exemplo na aula passada, né? Então, palestras, seminários, oficinas, diagnósticos organizacionais, roda de conversa, né? Campanhas internas de valorização do servidor público. Teve um pessoal que fez um trabalho de conscientização acerca do processo de aposentadoria, né? Tirando dúvidas, que tem muitos servidores que entram na carreira e vão trabalhando e vão contribuindo, às vezes deixam para trás as progressões, deixam para trás, deixam de se planejar para a aposentadoria. Então, se você tem aí no grupo alguém que tem essa expertise, né,
é uma boa oportunidade para colocar em prática o seu conhecimento e fazer uma campanha, por exemplo, voltada à gestão de pessoas. E aí eu chamo a atenção de vocês que sempre que vocês estiverem pensando na ação de intervenção na sociedade, também pensem no potencial dos colegas do grupo. Então, não adianta eu querer fazer uma oficina de capacitação se nós não temos domínio dessa temática. Então vamos utilizar vamos pensar numa outra forma de intervenção, de forma que todos possam participar, que todos possam contribuir, que seja leve para todo mundo, né? Então, palestra é uma apresentação oral sobre um tema específico, conduzida por um especialista ou profissional da área. Então, caso você resolva fazer uma palestra como intervenção, né, o objetivo dessa palestra, ou de uma palestra, é informar, sensibilizar. Ela não vai, de maneira alguma, fazer uma oficina. Ela vai apenas eu costumo dizer, dar uma passada de olho, né? Vai apresentar um panorama, um cenário daquela temática, né? E se você for fazer a escolha da sua atividade de intervenção, que seja uma palestra, pensem que ela tem que ser relevante, que o palestrante... E aí, gente, quando eu falo palestrante, não é pegar uma pessoa de uma outra cidade ou de um outro contexto e colocar. É importante que o grupo, que os componentes do grupo sejam protagonistas nessas práticas de extensão. Então, não é só organizar uma palestra, levar um professor, um nome renomado, para ir lá e dar a palestra, está tudo certo. Eles até podem incluir isso, caso desejam incluir uma pessoa que tenha uma experiência vasta sobre o assunto que vocês estão fazendo. Mas vocês deverão também ser protagonistas dessas ações. E isso vocês mostram onde? Vocês mostram lá no plano de trabalho, né? O plano de trabalho de vocês é que vai dizer como é que cada elemento do grupo, como é que o grupo vai se posicionar. Então, também, além de palestra, podem fazer oficina. Oficina é uma modalidade de aprendizagem prática, diferente da palestra, que só apresenta um cenário. A oficina, ela tem uma questão prática. Vocês irão, de fato, botar a mão na massa, vão realizar atividades. Os participantes vão, de uma certa forma, participar ativamente daquele processo de ensino-aprendizagem. Requer um pouco mais de tempo do que a palestra, mas também tem um impacto muito importante lá na sociedade, né? Rodas de conversa também são bastante proveitosas, é um momento, inclusive, que os participantes eles têm condições de todos participarem, né? Uma roda de conversa não somos só nós que estamos conduzindo a roda de conversa, mas sim todos que estão naquele ambiente, naquele momento, né? Naquela prática, naquela dinâmica, acabam colocando as suas experiências, colocando um pouco de si, né? Então, se o seu formato, se a prática de intervenção, ela quer promover diálogo, debate, e é um público, assim, que, no contexto comunitário, a roda de conversa, ela é muito bem-vinda como ação de intervenção. E olha, gente, a exemplo da palestra e a exemplo da oficina, surte bastante efeito, é muito legal, né? Vocês têm aí, inclusive, gravado no YouTube do curso de gestão pública, uma roda de conversa que nós realizamos falando da valorização da carreira do gestor público, para que vocês possam ter uma ideia de como se organiza uma roda de conversa. Então, vocês podem estar acessando o YouTube da universidade e vão estar assistindo novamente essa roda de conversa que nós fizemos e poderão se inspirar para fazê-la de vocês. Então, escolha um tema acessível, né? Coloque participantes de várias representatividades, para que haja diversidade de vozes e de experiências, para não ficar aquele monólogo, aquele monólogo. Quanto mais pessoas de várias experiências tiverem nessa roda de conversa, te garanto que muito mais efeito vai surtir essa roda de conversa. E não se esqueçam também de, ao organizarem uma roda de conversa, combinem previamente com o grupo como é que vai ser a dinâmica, como é que vai ser o sinal para poder falar, para poder interagir, né? Elejam também um facilitador dentro do grupo de vocês que vai estar iniciando, finalizando a conversa, que vai estar fazendo as amarrações, os links das conversas. Então, precisa também ter uma boa organização para que a roda de conversa não fique ali, né, solta e não se acabe discutindo temas relevantes, que é o foco daquela dinâmica que vocês estavam escolhendo para aquele momento, né?
E é importante garantir que todos possam falar. Não adianta, diferente da palestra, que somente uma pessoa fala, na roda de conversa é importante, a palavra é franqueada e todos têm a oportunidade de falar e colocar os seus pontos de vista e as suas experiências. Voltando para a disciplina, para uma outra disciplina, que é a gestão financeira e orçamentária, que o foco da disciplina foi o planejamento, o controle e a transparência dos recursos públicos, vocês podem estar propondo como atividade intervencionista, workshop, aí sim, oficinas práticas, palestras educativas, consultoria financeira, simulação de elaboração de orçamentos, né? Projeto de educação fiscal muito bacana, já com a garotada da escola. Inclusive, o governo do estado tem alguns projetos de educação fiscal, vocês podem estar entrando em contato com a delegacias regionais de ensino e estar engrossando esse caldo, pegando carona, contribuindo junto com eles com a problemática da educação fiscal. E aí eu falo da garotada, mas, por exemplo, também vocês podem fazer educação fiscal com o pessoal da melhor idade. Pode estar falando sobre educação fiscal com feirantes, né? Com associação de microempreendedores individuais. Então, assim, o leque dentro da gestão financeira e orçamentária é muito grande, né? E dá muito pano para manga. Tem muita oportunidade para vocês estarem colocando em prática muitos conhecimentos que vocês têm, né? Que vocês viram aqui na disciplina ou que os elementos do grupo têm e socializar esses conhecimentos por meio de um workshop, por exemplo, por meio de uma oficina, por exemplo. Então, vai dar bom, tem muita coisa boa por aí. Então, workshop é uma atividade prática, né? As pessoas, a ideia é capacitar os participantes em um tema específico, e aí tem a combinação entre teoria e prática, é muito próximo de uma oficina, né? E é diferente da palestra, né? O workshop exige a participação ativa dos envolvidos, enquanto que a palestra não, o cara é passivo, ele fica lá assistindo, e a ideia é só sensibilizar mesmo. Então, se você for fazer um workshop, tenha a definição clara dos objetivos, escolha um facilitador, né, para poder estar, como a exemplo da roda de conversa, para estar controlando, ou estar movimentando esse workshop, faça uma exposição teórica, depois uma exposição prática, e aí sim, e fundamental para que tenha sucesso esse workshop, que tenha a participação ativa dos participantes. Então, se for, por exemplo, uma oficina sobre planejamento estratégico, planejamento orçamentário, então vocês vão precisar que depois que se apresentar a parte teórica, né, tenha-se atividade prática e os participantes possam, inclusive, levar para casa um material, um esboço daquilo que eles fizeram, daquilo que eles aprenderam ali no workshop, né? Aí indicamos também dentro da disciplina a possibilidade de agirem como atividade intervencionista, uma consultoria ou assessoria. Evidentemente que esta é uma atividade de extensão muito mais laboriosa e requer muito mais tempo. Nós colocamos aqui como possibilidade, mas ela requer muito que vocês tenham especialidades naquela área que vocês vão fazer a orientação técnica, né? Então, assim, precisa ter muito conhecimento mesmo para poder fazer uma consultoria. Mas dá, né? Dá. Diferente de outras modalidades, como a oficina e palestra, a consultoria ou assessoria, ela é personalizada, ela é pensada naquele grupo. Ela é pensada não só na solução do problema, mas também naqueles que vão ser beneficiados por aquela consultoria. De repente, vocês podem estar fazendo isso, né? Vocês têm lá os feirantes, né, que se reúnem toda semana para comercializar os seus produtos, e vocês podem estar fazendo uma assessoria de montagem de preço, né? De montagem de preço. Vocês podem estar pensando num trabalho bacana para que eles possam avaliar se o preço dos vegetais, dos produtos que eles estão comercializando, são adequados, se não estão muito aquém ou se não estão muito além do que se é praticado. E aí uma consultoria, uma assessoria, nesse caso, seria bem-vindo, mas reflitam sobre isso e, repito, é necessário que tenha um bom conhecimento técnico, afinal de contas, vocês não vão estar só falando, vocês vão estar explicando e vão estar, né, dando a oportunidade deles testarem tudo que vocês vão estar falando na consultoria. Então, requer muito mais atenção nesse caso. Mas dá sim, tá? Para a consultoria, tem que fazer um diagnóstico para entender a demanda, tem que criar um plano de ação detalhado, além daquele plano de trabalho, porque aqui vocês vão estar pensando
numa intervenção pensada, customizada para um grupo focal, para um ponto focal, fazer uma execução de um plano de ação, né? E, de fato, ir lá e executar, fazer de fato aquela ação, de fato aquela consultoria, de fato aquela assessoria, e no final pensar que vai ser entregue àquele grupo, aquele ponto focal, um documento, um produto final, que pode ser um relatório, um relato, né? Um plano de trabalho e por aí vai, né? Na disciplina de Direito Aplicado à Gestão Pública, o foco é na legalidade dos atos administrativos e no cumprimento da legislação vigente. Então, vocês podem estar pensando em capacitações jurídicas, sobre, por exemplo, fazendo treinamento sobre a lei de licitações, né? Vão estar fazendo assessoria de processos administrativos, vão estar podendo fazer também, olha aí, uma modalidade bacana, que tem um impacto legal e que, de certa forma, ela é mais rápida de ser realizada, né? Palestras para servidores, para a sociedade, né? Esclarecendo sobre direitos e deveres da administração pública, por exemplo. Como, por exemplo, falar sobre a lei de proteção de dados, falar sobre a lei de acesso à informação, né? Ensinando ou falando às pessoas da importância de se fazer uma observação, de se ter um observatório social, né, da sociedade, observar e analisar, avaliar como são realizados os gastos na aplicação dos recursos daquela localidade, daquela municipalidade. Então, há uma série de possibilidades que vocês podem estar colocando aqui como palestras, né, dentro da disciplina de Direito Aplicado à Gestão Pública, né? Tem aí também um pouco mais complexo, mas também viável, a simulação de processo jurídico ou, por exemplo, mapeamento de problema jurídico. Na disciplina Gestão de Sistema de Informação, que o foco da disciplina é a modernização da administração pública por meio da tecnologia, cabem bem oficinas de capacitação em ferramentas digitais, olha aí, treinamento em software de gestão pública e transparência, ensinar as pessoas, ensinar aquele grupo, ensinar aquela comunidade a acessar os portais de transparência, né, por exemplo, do governo municipal, estadual e federal. Pode estar falando sobre palestras, né, sobre a importância da informatização dos serviços públicos, pode estar fazendo um diagnóstico tecnológico para levantar as necessidades de modernização e sugestão de melhorias, né, que aquela prefeitura, que aquele órgão pode estar implementando. Então, assim, existem muitas possibilidades para vocês estarem realizando as práticas extensionistas. Hoje parece que a língua está travada. Então, assim, o que a gente quer é que vocês tenham carinho com isso, porque lembrem-se que uma atividade de extensão é o quê? É uma procuração em branco, que a Universidade do Tocantins entrega para você, para os grupos em particulares, representarem lá na sociedade. Então, é por isso esse cuidado que nós temos, a equipe do professor auxiliar, os tutores presenciais à distância, e eu, professor responsável pela disciplina, esse cuidado que nós temos, porque no momento em que nós damos ok, né, da sua prática de intervenção, prática extensionista, nós estamos autorizando vocês a representarem a universidade lá na sociedade onde vocês estão. Então, é por isso esse nosso cuidado que nós temos. Então, pensem bem, tentem alinhar o plano, o projeto de vocês, a intenção de vocês, a partir do diagnóstico que vocês fizeram, linkando com as ODS, né? Tentem alinhar com uma atividade extensionista dessas que eu citei aqui, outras que estão disponibilizadas na rota de aprendizagem, ou outras ainda que nós não colocamos aqui, mas que de repente o grupo venha sugerir, a equipe de orientação de tutoria vai estar aberta a discutir com vocês, dialogar com vocês e chegar num denominador comum. Tudo isso, o foco principal disso é levar serviços de qualidade na forma de extensão, né, para a sociedade. Então, é importante fazermos com bastante carinho, você ter carinho no que você está fazendo, porque além de estar sendo colocado o nome da universidade, também é o seu nome quem vai estar ali. E é bacana ser lembrado depois como uma pessoa que contribuiu sobremaneira numa problemática que eles estavam lá sem condições, sem rumo, sem condições de sair dali, e vocês, com uma palestra, com um workshop, com uma oficina, né, com uma assessoria, foram lá e conseguiram dar rumos, dar direcionamento. Um grande abraço a todos, nos vemos por aí.